Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos analisar qual é a questão, a banca, o cargo. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos aqui um concurso para analista judiciário de contabilidade do Tribunal de Justiça de Rondônia, que foi realizado em 2012. Esse concurso é a banca CESP. O que a CESP pleiteou nessa questão sobre analista judiciário de contabilidade lá em 2012 no estado de Rondônia? Assinale a alternativa correta relativa à competência legal para instituir o ICMS, a CID e o ISS, respectivamente. Bom, nós temos uma questão que, aparentemente, no início de conversa, não detém uma complexidade tão elevada, porque a CESP nos trouxe, no enunciado, 3 tributos. Nos trouxe o ICMS, a CID e o ISS. E a CESP quer saber, esses 3 tributos, eles são de competência de qual ente federativo? Vamos analisar as alternativas e responder. Acompanhe comigo. A alternativa A diz que será de competência da União, dos estados e municípios, ainda de União, estados, Distrito Federal e municípios, e de municípios e do DF. Bom, para que fique mais fácil nós interpretarmos, essa questão, nós temos que lembrar que são 3 tributos. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Fala sobre ICMS, CID e ISS de modo respectivo. Então vamos colocar aqui, ó, ICMS, CID e ISS. O que está querendo dizer a alternativa de letra A? Que o ICMS é de competência da União, dos estados e dos municípios, que a CID é de competência da União, dos estados e do Distrito Federal e que o ISS é de competência dos municípios e do DF. Bom, primeiro, quando nós falamos em ICMS, o ICMS é um imposto de competência dos estados e do DF, porque o DF tem competência cumulativa. CID é de competência da União. E o ISS, um imposto de competência do município e do DF, porque ele tem competência cumulativa. Então a alternativa A está incorreta, porque a União ela não estabelece ou não institui ICMS e nem tampouco os municípios. Com relação à CID, somente a União institui, os estados e o DF e os municípios não. E com relação ao ISS, os municípios e o DF instituiriam, mas a alternativa A errada está. A alternativa B diz que o ICMS poderá ser instituído pelos estados e pelo DF. Aqui está ok. Diz que a CID será instituída pelos estados, pelo DF e pela União. Incorreto, porque a CID é só instituída pela União. ISS instituído pelos estados, municípios e DF. Alternativa também, esta parte da alternativa incorreta, porque o ISS não é instituído pelos estados, portanto, alternativa B incorreta. A alternativa C diz que o ICMS vai ser instituído pelos estados e municípios e pelo DF. Está ok. Diz que a CID será instituída pela União, também está correto. E que o ISS vai ser instituído pelos municípios e pelo Distrito Federal, também correto, portanto, a alternativa C correta está. Por que a alternativa D e E estão incorretas? Vamos analisar. A D diz que o ICMS é de competência dos estados, do DF e dos municípios. Os municípios não instituem ICMS. Diz que a União vai ser competente para instituir a CID e que o ISS é de competência dos estados, do DF e da União. União não institui ISS nem tampouco os estados. Portanto, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E diz que o ICMS é de competência do DF, está ok, da União está errado e dos estados correto.
Diz que a CID é competência dos estados, está incorreto, do DF está incorreto e é competência da União. E diz que o ISS é de competência dos estados, incorreto está, do DF, da União, incorreto está, e dos municípios. Portanto, a alternativa E está incorreta. Pois bem, nesta análise de todas as alternativas, percebam que a banca do concurso ela foi mencionando qual era o ente federativo e, respectivamente, o imposto. E fica bastante claro, portanto, concluindo, que a alternativa correta que deveria ter sido assinalada é a C. Por quê? O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal ante a sua competência cumulativa. A CID, uma contribuição de competência da União, e o ISS, um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra C.